Você pode achar que sabe como o palácio funciona a portas fechadas. Pode acreditar nas declarações oficiais e nas fotos públicas cuidadosamente encenadas. Mas a verdadeira história é algo que a coroa nunca quis que você soubesse. Ao final deste vídeo, tudo o que você sabe mudará completamente. Você finalmente entenderá exatamente por que a rainha Camila ficou em lágrimas. Antes de mergulharmos mais fundo nas sombras, clique no botão de inscrição. A história que vamos desvendar ainda está se desenrolando. No mundo da realeza, onde cada movimento é calculado, erros são raros. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para proteger a antiga ordem britânica. Ninguém dentro daquelas pesadas paredes esperava um desafio tão sério. Carol Middleton sempre foi considerada uma presença muito discreta nos assuntos da realeza. A imprensa britânica a chamava carinhosamente de a avó perfeita e confiável. Mas recentemente, Carol tomou uma decisão estratégica ousada e profundamente pessoal. Foi uma jogada que causou ondas de choque nos mais altos escalões do poder. Fontes internas afirmam que a rainha Camila foi pega completamente de surpresa pelo evento repentino. Essas mesmas fontes alegam que a rainha chegou a chorar. Esse intenso confronto aconteceu completamente fora da vista de todos atrás de pesadas portas de madeira. O que exatamente Carol poderia ter feito para causar uma reação tão visceral, descobriremos juntos em instantes. Antes de abrirmos aquela misteriosa maleta, você precisa de um contexto histórico vital. Esta história complexa não começou no inverno rigoroso de 2025. Começou mais de uma década antes, muito antes das lágrimas caírem. As sementes foram plantadas na primavera radiante de abril de 2011. Foi o dia memorável em que Catherine Middleton se casou com o príncipe William em Londres. Superficialmente, o casamento real parecia absolutamente perfeito para o mundo. Carol Middleton e Camilla sorriram educadamente em público e trocaram cumprimentos calorosos. Posaram lado a lado na galeria oficial de retratos da família real. Mas nos bastidores uma realidade muito mais fria já se desenhava. Algo sutil e silencioso acontecia nos corredores do grandioso palácio. Carol havia construído uma vida confortável através de pura e implacável determinação diária. Ela criou um negócio de artigos para festas de grande sucesso ao lado do marido Michael. Era uma vida moldada inteiramente por trabalho árduo, não por privilégios. Mas dentro do Palácio de Buckingham, tradições antigas e hierarquias rígidas são extremamente arraigadas. Nem todos viam com bons olhos sua origem humilde e inegavelmente de classe média. À medida que o relacionamento de Kate e William se tornava mais sério, Carol percebeu mudanças sutis. Ela notou alterações drásticas na forma como era tratada em eventos reais. Enquanto alguns funcionários demonstravam cordialidade, outros a ignoravam completamente. Ela frequentemente captava olhares de soslaio de aristocratas de menor importância do outro lado do salão. Sentia-se como se fosse completamente invisível. Esse tratamento contrastava fortemente com o cotidiano de Camila. A rainha consorte nasceu diretamente na rica aristocracia britânica. Desde o nascimento, ela se encaixou perfeitamente no molde tradicional e rígido da realeza. Camila compreendia os códigos não escritos de posição, hierarquia e domínio social discreto. Segundo relatos, ela falava frequentemente sobre a importância absoluta da antiga linhagem familiar. As tensões aumentaram significativamente durante o período estressante que antecedeu o casamento real. Carol simplesmente esperava adicionar alguns toques pessoais à cerimônia familiar. Mas muitas de suas ideias carinhosas foram descartadas sem muita conversa. Decisões sobre as flores e a lista de convidados foram discretamente tiradas dela. Isso reforçou a dura ideia de que seu único papel era permanecer em silêncio. Após o casamento, as tensões latentes não desapareceram. Pelo contrário, tornaram-se mais silenciosas, sombrias e significativamente mais intensas com o passar dos anos. Carol logo começou a notar uma mudança drástica em seu contato com a filha. As visitas casuais a Catherine tornaram-se muito menos frequentes e excessivamente formais. Os momentos privados em família eram constantemente interrompidos ou repentinamente remarcados por assessores do palácio. O protocolo real exigia estritamente que Kate e William
passassem as festas de fim de ano em Sandringham. Foi uma mudança profundamente difícil não apenas para Carol, mas também para Kate. Catherine agora se via dividida entre dois mundos muito diferentes, muitas vezes diretamente opostos. Ela vivia no âmbito estruturado, recente e extremamente exigente da monarquia britânica, mas ansiava pelo abraço caloroso e acolhedor de sua própria família. O nascimento do príncipe George, em 2013, deveria tê-los aproximado. Como mãe dedicada, Carol naturalmente queria estar muito envolvida, mas a máquina do palácio já tinha planos completamente diferentes em andamento. Babás reais tradicionais foram rapidamente selecionadas pela equipe sênior da casa. Horários rígidos e inflexíveis foram imediatamente impostos dentro dos muros do berçário real. Muitos aliados acreditavam que a rainha Camila apoiava discretamente essas rígidas restrições ao berçário. Parecia um esforço deliberado para manter a influência dos Middleton firmemente contida. Quando a princesa Charlotte foi batizada em 2015, a situação piorou. Carol havia planejado uma pequena e bela celebração privada para a família extensa. Mas no último minuto, seus planos delicados foram, segundo relatos, completamente descartados. O gabinete de Camila teria intervido, causando enorme confusão e profunda decepção. O que deveria ser um momento familiar terno foi subitamente sequestrado. Transformou-se em mais um lembrete contundente de seu lugar exato na sociedade. Sua presença nos assuntos da realeza estava sendo cuidadosamente, espímbaca e implacavelmente controlada. Sob a superfície polida dos sorrisos reais, uma rivalidade silenciosa se desenrolava. A atmosfera do batizado da princesa Charlotte mal havia se dissipado na memória. Foi então que o recuo silencioso e estratégico de Carol começou a tomar forma. Ela tomou uma decisão firme que mudaria gradualmente a estrutura familiar. Embora mantivesse a compostura em público, começou a se distanciar completamente. Membros da realeza logo notaram sua notável ausência em eventos oficiais importantes. Sua decisão, embora completamente discreta, carregava o peso de um verdadeiro ato de desafio. Não se tratava de uma rebeldia desordenada ou de buscar a atenção da mídia sensacionalista. Tratava-se de reconquistar seu próprio espaço em um mundo altamente crítico. As antigas tradições reais constantemente entravam em conflito com seus valores familiares modernos e sólidos. Ela era a personificação de que a verdadeira influência podia ser conquistada. A própria rainha Camila já foi uma forasteira na família real. No entanto, ela parece ter abraçado completamente a instituição que a rejeitou. Ao longo dos anos, Camila tornou-se uma voz incisiva na preservação das antigas tradições. Ela incentivou ativamente a estrita observância dos costumes ultrapassados da família real. Ao fazer isso, ela se posicionou em oposição direta à influência de Carol. A tensão atingiu o ápice no frio de novembro de 2018. A família se reuniu para a grande festa de comemoração do 70º aniversário do príncipe Charles. Carol ouviu por acaso uma conversa particular no salão de recepção. Camila conversava animadamente com um grupo de amigos aristocratas de longa data. Segundo relatos, Camila fez um comentário bastante incisivo sobre famílias de novos ricos. Ela enfatizou em voz alta a importância da herança ancestral em detrimento do sucesso financeiro moderno. Nenhum nome específico foi mencionado naquela sala do palácio lotada e ecoante. Mas a forte implicação era cristalina para qualquer um que prestasse atenção. Para Carol foi como um lembrete final, incrivelmente contundente da realidade. Ela sempre seria considerada uma forasteira por aquelas pessoas ricas e tituladas. Para Carol Middleton, aquele momento fugaz não foi apenas profundamente humilhante. Foi o momento mais esclarecedor de toda a sua experiência na realeza. O que se seguiu não foi um desabafo dramático ou um espetáculo público desastroso. Foi uma mudança silenciosa e fundamental na forma como ela se comportava. Ela se afastou completamente de qualquer aparição pública oficial da realeza. Mas por trás daquelas portas fechadas, Carol Middleton não estava parada. Segundo fontes de alto escalão, ela começou a fazer algo totalmente inesperado. Passou a manter anotações incrivelmente detalhadas de cada interação negativa. Documentava cada movimento que reforçava seu distanciamento da família real. Sempre que um plano familiar era alterado sem a sua participação, ela percebia.
Mais intrigante ainda, Carol começou a recorrer à sua extensa rede de contatos profissionais. Ela havia construído uma rede de contatos incrível durante décadas de verdadeiro sucesso empresarial. Através deles, Carol discretamente começou a aprender coisas sobre a máquina da realeza. Ela percebeu padrões estranhos e ocultos de gastos dentro do orçamento da Casa Real. Nada era totalmente escandaloso, isoladamente, mas em conjunto, tudo tinha um significado profundo. No início de 2024, o atrito silencioso entre a rainha e Carol mudou. Lentamente tornou-se cada vez mais visível aos olhos do público. Em março daquele ano, a família compareceu a um concerto em uma escola particular. Carol e Camila, que antes eram fotografadas juntas e felizes, passaram a evitar uma à outra. Permaneceram rígidas em extremidades completamente opostas da pequena sala da aula. Não houve uma única troca de olhares entre as duas avós influentes. O príncipe William, sempre o pacificador gentil, foi visto circulando entre elas. Ele tentou ativamente amenizar a tensão visível no ar. Mas o distanciamento emocional entre as duas mulheres era completamente inegável. Enquanto isso, Carol lutava para conseguir um tempo simples de fim de semana com os filhos de sua filha. Seu discreto afastamento da vida palaciana não foi uma rendição. Foi um protesto silencioso contra um sistema estabelecido profundamente injusto e antiquado. Ela exigiu ser uma parceira igualitária no dia a dia de seus netos. Conforme o ano de 2024 avançava, pessoas próximas ao palácio notaram uma crescente frieza. O comportamento da rainha em relação a Carol tornou-se ainda mais distante, incrivelmente frio. Nos bastidores, os esforços diligentes de Carol para documentar tudo continuaram silenciosamente, sem interrupção. Ela queria provas irrefutáveis de como o palácio exercia seu poder oculto. Não se tratava mais apenas de sua própria dor ou orgulho. Para Carol, era uma questão de proteger o legado histórico de sua família. Ela queria garantir que a história de sua família não fosse escrita por pessoas de dentro. O que começou como uma preocupação silenciosa de uma mãe se transformou em uma ameaça real. Agora ameaçava desestabilizar completamente a delicada hierarquia dentro do Palácio de Buckingham. Em uma manhã gélida, tudo no palácio mudou repentinamente. Era 6 de fevereiro de 2025, um dia que a equipe real jamais esquecerá. Carol chegou diretamente ao Palácio de Buckingham sem a presença da imprensa. Ela não trouxe assistentes nem assessores, apenas uma simples pasta de cor escura. O que se seguiu, segundo fontes do palácio, definitivamente não foi uma conversa amigável em família. Foi um acerto de contas severo e inegável para toda a família real. Dentro daquela pasta de cor discreta, havia documentos de incrível e inegável importância. Havia registros financeiros reais, cronogramas detalhados e nomes específicos de funcionários executivos. Os rumores apontam para reuniões extraoficiais, realizadas secretamente em bancos privados na Suíça. Apontam para transferências bancárias maciças habilmente canalizadas através de diversas empresas de fachada. Isso expôs um esforço lento e deliberado para excluir completamente os Middleton. O que Carol corajosamente revelou não se tratava simplesmente de dinheiro real oculto. Tratava-se do controle absoluto do poder e da influência diária da família. Vistos isoladamente, esses pequenos eventos pareciam não ter absolutamente nada com que se preocupar. Mas, em conjunto, Carol claramente enxergou um padrão estrutural muito perigoso e inegável. A suposta orquestradora silenciosa dessa mudança massiva e calculada era a Rainha Camila. Testemunhas presentes fora da sala de reuniões afirmam que a reação de Camila foi completamente atípica. A rainha consorte, geralmente muito serena, teria saído da sala visivelmente abalada. Uma fonte próxima à família real chegou a afirmar que ela foi vista chorando discretamente. Isso aconteceu logo após a análise de parte do material apresentado por Carol. As fortes implicações dos documentos não se limitavam às operações financeiras do palácio. Elas provavam que a subestimada matriarca estava observando tudo atentamente o tempo todo. Poucas horas após a dramática visita de Carol, as coisas mudaram dentro do palácio. Reuniões de alto nível foram freneticamente remarcadas por funcionários da Casa Real em pânico. Os principais compromissos públicos da família real foram discretamente adiados sem qualquer explicação pública plausível.
A rainha Camila desapareceu completamente da vista do público por 10 dias consecutivos. Quando finalmente retornou em 11 de março, algo havia mudado de forma clara e permanente. Sua habitual confiança absoluta foi substituída por algo muito mais discreto e contido. Especialistas em linguagem corporal rapidamente apontaram para uma presença pública significativamente mais reservada. Ela viajava com menos funcionários e tinha interações públicas muito mais breves. A rainha consorte nunca havia sido abalada publicamente dessa maneira específica. Enquanto isso, a vasta equipe que trabalhava dentro do Palácio Real parecia profundamente dividida. O clima geral dentro do antigo edifício havia mudado de forma clara e permanente. Fontes internas afirmam que o príncipe William começou imediatamente a consultar um novo círculo de conselheiros. Ele contatou especificamente pessoas que trabalharam com a princesa Diana. O forte simbolismo dessa decisão certamente não passou despercebido. Diana também enfrentou suas próprias batalhas terríveis, atrás daquelas mesmas paredes. Agora, os observadores da realeza, atentos aos detalhes, se perguntavam se aquele seria o momento decisivo para Catherine. Em meio a todo esse alvoroço, Carol Middleton não fez absolutamente nenhum comentário público. Ela simplesmente retornou à sua casa tranquila sem falar com nenhum repórter. Mas seu silêncio absoluto e poderoso disse muito a toda a família real. Ela não precisou elevar a voz para ser ouvida claramente. Ela já havia deixado sua mensagem inegável da maneira mais impactante. Pela primeira vez em muito tempo, o palácio parecia instável. A antiga monarquia não estava ruindo, mas, de repente, se viu em profunda e aterradora incerteza. Ela entrou para lembrar firmemente à monarquia britânica de seu verdadeiro poder. Ela não é apenas a mãe discreta da futura rainha reinante. Ela é uma força imensa e extremamente inteligente por direito próprio. A visita ousada de Carol sinalizou oficialmente o verdadeiro início de uma grande transformação. Sua filha Catherine é agora a força silenciosa que guia esse processo. O que começou como sussurros discretos de divisão familiar se tornou realidade. Transformou-se em uma mudança estratégica e altamente visível na presença diária da família real. Desde o início nunca se esperou que Catherine se adaptasse facilmente, mas Kate nunca se opôs agressivamente aos esnobres do palácio. Ao longo dos anos, ela dominou com maestria os complexos protocolos palacianos, com serena determinação. Aprendeu exatamente quando falar e como agir com elegância. Quando chegou o caótico mês de março de 2025, o palácio estava tenso. Após a enorme repercussão negativa da visita de Carol, Kate deu um passo à frente com confiança. Sua voz calma passou a ter um peso significativamente maior nas reuniões de planejamento. E mais notavelmente, seu escritório real oficial foi permanentemente transferido para uma suíte suntuosa a poucos passos dos aposentos do rei Charles. Em termos palacianos, essa mudança física foi muito mais do que simbólica. Foi uma alteração estrutural profunda e drástica na rígida hierarquia real. Nos bastidores dizia-se que o príncipe William confiava inteiramente nela. Assessores do palácio observavam uma união visível e poderosa entre o casal real. Suas aparições públicas tornaram-se significativamente mais refinadas, estratégicas e profundamente igualitárias. William acatava ativamente a opinião de Kate em diversas decisões públicas importantes e de grande relevância. A rígida imagem da realeza estava sendo completamente remodelada pela princesa moderna, porque o poder supremo no palácio jamais desaparece no ar. Ele simplesmente passa de um par de mãos para outro. E neste momento esse imenso poder está se movendo rapidamente em direção a elas. Então agora você sabe exatamente por que a rainha Camila ficou em lágrimas. E finalmente sabe o que Carol Middleton carregava naquela misteriosa pasta. Mas o que aconteceu para seguir envolve alguém de quem ainda nem falamos. Alguém cujo papel exato nessa história gigantesca é ainda mais chocante. E essa parte explosiva da história é assunto para outro vídeo. Se você chegou até aqui no mistério da realeza curta, não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem a seguir.